Sobre a ocupação do solo urbano, né? A gente falou tanto sobre isso, é tão complicado ver pessoas que não têm onde morar e acabam, né, estabelecendo moradia em locais perigosíssimos, normalmente em costas, e a gente tem, se não me engano, 24 mortes já confirmadas aqui em São Paulo, e há uma diferença aí no número de desaparecidos. Uma parte diz que há 10 desaparecidos, outra parte diz que há 8 desaparecidos. De qualquer maneira, é algo que a gente lamenta sempre, né? A gente olha, eu sou carioca, a gente olha, Bruno, aquelas favelas do Rio de Janeiro. Aquilo ali, do jeito que está, é uma situação muito mais complicada. Eu fico sempre imaginando o seguinte: o cara chega ali para ocupar uma área de risco, uma área de encosta ou na beira de um rio com uma enxadinha. Na primeira enxadada, já teria que vir um agente público e dizer: olha, você não pode construir aí. Você vai colocar a sua vida em risco, a vida de outras pessoas em risco. Só que aí chega um político, um assessor de político: não, nós vamos dar um jeito de você ficar aqui. Aí cria-se uma associação de moradores, e aí grileiros, e é uma situação que a gente tem acompanhado há anos, há décadas, e parece nunca se resolver. E também não dá para acusar a mudança climática por isso, porque a gente sabe que todo ano, nessa época, chove muito. A única acusação assim, que a gente poderia fazer, que eu acho que é complicada, é as pessoas falarem demais desse tipo de assunto de mudança climática e não olhar para os problemas reais que a gente tem ambientais numa cidade do tamanho de São Paulo, né? Esse é o problema real, é a gente mirar no problema errado, né? A gente tem aí essa visão completamente equivocada de que a ação humana ela é capaz de interferir na camada de ozônio, ou seja, no ciclo climático do planeta Terra, né? E a gente esquece de ver o quanto que o ser humano, diante da força da natureza, quando ele faz algum mal, é para ele próprio, né? Então, os problemas ambientais, todo tipo de política pública relacionada ao meio ambiente, ocupação de áreas urbanas, tem que ter a ver justamente com a capacidade que o ser humano tem de criar problemas, poluindo rios, ocupando encostas de maneira equivocada, etc., né? Então, se a gente um dia, quem sabe, a gente avançar nesse debate e começar a observar, né, os problemas ambientais do ponto de vista do microclima, dos problemas de ocupação que o ser humano gera para ele próprio, não entendendo bem o solo, do fato de a gente não ter na Defesa Civil, Lacombe, geógrafos, né? Faltam geógrafos com conhecimento das características. Por exemplo, toda aquela Costa Verde tem é areia com argila. Então, assim, a geomorfologia da Costa Verde, por isso que cai todo ano. E essas informações não são prioritárias nas políticas públicas brasileiras. Prioritário é indicar um amigo, né? Então, e aí, no final das contas, a gente tem sempre a população sofrendo nesses momentos, né? Que todo ano a gente tem muita chuva no Brasil e porque a gente tem problema político, falta de conhecimento e não as pessoas certas nas funções adequadas, né? E sim indicações políticas, a gente acaba vendo esse tipo de problema. Por isso que eu sempre elogio aí o trabalho do ministro Tarcísio, que é alguém que tem o mapa do Brasil na cabeça e tem revolucionado a infraestrutura no Brasil. Silvio, e a ocupação de solo urbano é prioritariamente uma preocupação dos municípios, né? Com alguma participação do governo, dos governos estaduais também, né? Mas o governo federal, de alguma forma, tem lá um secretário nacional de Defesa Civil, pode ajudar de alguma forma. Mas é uma preocupação principal dos municípios, né? E a gente vê essa politicagem. É isso, Lacombe. A gente até falou um pouco sobre isso aqui ontem, na entrevista com o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia. Ele até trouxe algumas informações que muita gente não conhece, de que o Ministério faz ali um mapeamento por meio de uma equipe em São José dos Campos, de prevenção. Essas informações são transmitidas para a Defesa Civil dos estados, dos municípios, há sim comunicação, mas muito pouco é feito. Fato é que sempre que essas tragédias acontecem, e ocorreram na Bahia, ocorreram em Minas Gerais, a gente tem a triste lembrança da região serrana do Rio de Janeiro em 2007, de Angra dos Reis e outras tantas partes. Até no sul do país houve tragédias semelhantes nesse ano. Porém, nessa hora, culpar São Pedro é a coisa mais simples, mas não houve prevenção, não há fiscalização lá na ponta. Ontem, por exemplo, acompanhava a entrevista do prefeito da cidade de Itapevi, aqui na região metropolitana de São Paulo, e o prefeito dizia sobre o governo federal, sobre o governo estadual, mas e a prefeitura, o que fez? Como você bem lembrou no seu primeiro comentário, Lacombe, isso tem que ser parado na primeira enxadada, na primeira tentativa de construção em encostas. Isso tem que ser interrompido. É claro que essas pessoas também não estão lá porque elas querem, elas estão lá porque elas não têm um lugar melhor para morar. E aí entra o poder público e principalmente o governo do estado,